Boa noite. Hello, Luma. Boa noite, querida. Como estamos? Muito bem, você? Tô bem, graças a Deus. Que bom. E o bebê? Tá bem também. Que Tá bom, aqui então. quietinha. Tá cansada de ficar sentada na cadeira, né? Porque é muito tempo. Terça e quinta eu trabalho o dia inteiro sentada na cadeira, sem conseguir levantar, porque é ao vivo o dia inteiro. Uhum. Aí já era. Vou guardar só mais 5 minutinhos pra galera entrar e a gente começa, tá? Bom. Então, menina, É uma menina. já escolheu o nome? Oi? Já escolheu o nome? Já, o nome é Eloá. Ah, que lindo. Obrigada. Agora aguardando ansiosa. Ela nasce só em setembro, né? Dia 15 de setembro. Ah, mas passa rapidinho. Pois é. Passa voando, na verdade, né? Sim. Vou guardar mais alguns minutinhos para ver se a galera começa e a gente chega e a gente vai que vai. Ok? Por enquanto, se tiver alguma dúvida para tirar, tamo junto. Como tá esse baby aí? Tudo bem, graças a Deus. Ela tá bem quietinha. A menina é muito tranquila, você vai Nossa ver. Senhora, muito mesmo. Pelo menos assim, só na hora de dormir que às vezes fica sinistro. Que aí incomoda a costela, essas coisas assim. Mas vamos ver. Falam que o sétimo mês que começa mesmo a mexer o vucu-vucu, né? Não, o pior é o final, que a gente não consegue ter posição pra fazer nada. E tudo Exatamente. sentada. Meu Deus, Leona! É, A pessoa quer me deixar louca, hein, gente? Eu tô vendo. a gente dorme sentada. Não, na verdade eu fiquei imensa também, né? Não foi parâmetro. Então Sério? por isso que eu fiquei sentada. Eu não Graças a... aguentava Menina, dormir. engraçado que eu emagreci, você acredita? Eu emagreci. Fui na Que minha bom. última consulta e emagreci, eu não entendi nada. Eu falei, gente, como é que alguém consegue emagrecer? Enfim, deixa eu só mais um pouquinho para ver se a galera chega aí. Mais duas pessoas entrando. Júlia falou que você tem cara mesmo de mãe de menina. Ah, é? Não, é engraçado que as pessoas falavam pra mim que eu tinha cara de mãe de menino. Acho que é porque eu sou meio doidinha, assim, aí as pessoas sempre, né? Não sei por quê. Eu queria um menino a princípio, mas depois eu falei, seja o que Deus quiser. Quando eu descobri assim, né? Eu falei, ah, não. Deus sabe o que faz. Gente, eu vou começar. Temos aí, em média, o Dixon também tentando. Vamos lá. Então, como eu prometi para vocês, né, na aula passada, eu fiz mais alguns poucos exercícios a respeito do position of the adverbs, tá? Peraí, deixa eu só conseguir. Não consegui nem trabalhar de manhã porque a minha internet simplesmente sumiu, evaporou. Aí, graças a Deus que a tarde voltou, senão seriam muitas aulas para remarcar, eu ia ficar doidinha. Enfim, como eu havia falado para vocês, fiz aí alguns exercícios, né, que são poucos para vocês observarem, que na outra aula a gente não conseguiu focar tanto dessa positional adverbs, que é o que mais foca na prova, né, que é o que mais eles pedem mesmo. Como eu falei para vocês, eles pedem por nomes, então a gente já sabe que a ordem principal é manner, place and time, que é o advérbio de modo, de lugar e de tempo, né? E quando tem a ideia aí do verbo de direção ou movimento, eu vou inverter a posição do manner com place. Vai passar a ser place, manner and time. Vai passar a ser lugar, modo e depois o tempo, ok?
Então, de acordo com isso, a gente tem que observar sempre os verbos, né, para a gente conseguir fazer tanto a classificação, que é o que normalmente a prova exige, quanto a posição mesmo, indicar a posição na própria sentença. Então, vamos lá. A primeira está escrito she, tananã, tananã, tananã. Tem 3 espaços. Runs outside quickly, ok? Aqui no caso, depois de she, eu consigo observar que eu não tenho verbo. Eu só coloquei aqui dentro do parênteses, proposital, o verbo, para vocês conseguirem identificá-lo na oração, ok? Então, quem é o verbo dos 3 aí? Runs outside her quickly. Sei não. Sei não, sei não. Como assim sabe não? A gente estudou verbo à beça já. Então, aí eu tenho runs, pessoal. Runs é o verbo correr. A minha caneta foi pro beleléu. Enfim. Ai, gente, ninguém merece. Depois eu pego. Então, aqui eu vou colocar na primeira posição runs. Ok? Beleza. Esse verbo aí, ele exprime uma ideia, né, de direção, movimento, ou ele é um verbo comum? Movimento. Movimento. Então, quem vem à frente? Ali eu tenho outside e quickly. Então, Outside. eu tenho... Ok. Primeiro vem o place para depois vir quem? Vir a maneira, né? O modo. E o último, quickly, que é o adverb of manner, ok? Beleza, pessoal? Então, aí ficou a construção da nossa oração. Abaixo, vocês podem observar que eu já tenho o verbo, né? He works. E depois eu tenho só os advérbios mesmo para alocá-los. Lembrando que se eu tiver um apenas, eu posso colocar em qualquer posição. Front position, mid position and end position, como vimos na outra aula. Quando tem mais de 2, no caso, que eu tenho que seguir essa ordem, ok? Só para vocês não ficarem perdidos. Qual que é a ordem mesmo? Manner, modo. Vou escrever aqui para você, peraí. Lá na explicação da outra aula, tá, ô Dixon? Eu sei, é porque eu esqueci. Ah, tranquilo, eu vou colocar aqui embaixo. Manner, place and time. Essa aqui é a ordem geral, de quando eu tenho mais de um. Lembrando que vão se eliminando, né? Aqui, no caso, só tinha de modo e de lugar. Ok? Não tem de tempo. Aí fica nessa ordem aí. Se o verbo for de movimento, eu vou mudar, como você mesmo disse. Primeiro vem place, depois vir manner, depois vir time, ok? Ok. Perfeito. Então, vamos lá. He works. Ok, trabalha. In his office hard all day long. Qual vai ser a posição correta? Primeiro me falem sobre a classificação, para depois me falar sobre onde que eu vou colocar quem. A maneira, primeiro. Ok, manner, que é o Hard. modo. Isso mesmo, hard. Deixa eu ver assim, fica mais fácil. Ok, hard. Depois de hard, vem quem? A oficina. In his office, que na verdade é escritório em inglês. Ok, and then. O último que sobra, né? Quem é o que sobra? Pessoal, vamos Dia participar, gente. All day long, que é o dia todo, né? Então, vamos lembrar aí. Hard, manner, in his office. Place and all day long time. All day long significa o dia inteiro, ok? Perfeito. The dog ran, tananã, 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 yesterday home fast. Então, ran é o passado. Correr, né? No passado. Isso, muito bem, Dixon. Very good. A gente tem que sempre estar atento aos verbos, pessoal, que é de suma importância pra gente. Lembrando que a gente sempre, né, vai estudar ali, focar no simple present, no simple past, no present continuous e no past continuous.
Então, a gente tem que estar ligado nos verbos. Aqui só tem verbo ou no passado ou no presente. Então, eu tento colocar assim para vocês não se embolarem muito. Então, vai ficar aí. The dog ran. Ran é o quê? Correu. Correu. Então, se é correu, houve movimento ou não? Sim. Ou Ok. Então, aí, como é que vai ser essa ordem aí? Home. vai ser. Home, porque na classificação. Classificação de lugar. Place, ok? Vou tentar lembrar os nomes em inglês, porque eu sei que às vezes falar fica engraçado, mas a gente não vai achar nada engraçado, não. Ok. Ah. Fast. Gente, de suma importância eu falar isso com vocês, como eu havia dito, né? A nossa prova da ESA, o foco é a posição do advérbio e o que é o advérbio em si, beleza? Mas eu não aprofundo esse assunto, até porque adverbs são assuntos de nível um pouco intermediário, aí passa para EAR, né? Para essa ideia aí da EAR. Mas, só para vocês entenderem, existe há muitos anos, na verdade, as pessoas falavam de duas formas, fastly and fast. Só que a tendência das palavras em inglês é cair algumas coisas ou encurtar, bem como na língua portuguesa, né? A gente também tem isso. Então, de fastly, no caso que era conhecido bastante, eu uso fast, ok? Que em determinadas orações ele não é conhecido somente como advérbio, sim, às vezes como adjetivo também, tá? Então, fast vai ficar dessa forma. Fastly é muito difícil aparecer, mas se aparecer, vocês já sabem também que é um advérbio de modo. Adverb of manner. Beleza? Ok. Ok. And the last one, so difficult. Muito difícil o último, né? Qual aí que a gente vai colocar? Yesterday. Very good. Yesterday. Yesterday, que é on. Ou seja, eu tenho colocação de place, manner and time. Ok? Guys, that walks. Então, walks. O que é o verbo walks? É o oposto de run. Caminhar. Isso. Walk é o verbo caminhar. Lembrando que com S é a regra do simple present. Lembra disso, né? That, he. Eu vou colocar o S porque faz parte da regra do simple present. Então, quem vem primeiro aqui? Se eu tenho um verbo de movimento, a qual ordem primeiro? Lugar. Place. Qual é o place? Impatiently or into town or every morning? Into town. Town, ok. And impatiently. Impatiently. Yes, impatiently. Ou seja, impacientemente. Tipo de teacher Thaís. Impaciente. And to finish. E para terminar. Every morning. Every morning, que se destaca como time. Mas que também é mais conhecido como verbo de frequência, tá, gente? Mas ele também pode vir alocado em alguns momentos no adverb of time, quando não tem a colocação desse advérbio. Lembrando que língua inglesa é um pouquinho diferente de língua portuguesa, tá? A gente tem as classificações diferentes, mas every time também faz parte do adverb of time. Okay. And Beth swims. Então, swim significa o quê? Nadar. Yes, very good. Swim é um verbo que normal ou que traz uma ideia de movimento? Movimento. Então, aí o verbo normal eu só tive work, né? Até então. Os demais foram todos com a segunda regra. Me fala aí, eu tenho in the pool, before down and enthusiastically. In the pool. In the pool. Vocês sabem o que significa in the pool? Na piscina. Na piscina. Very good. You are so bilingual. São muito bilíngues. Ok, guys. And then, depois de place and manner. Enthusiastic. Enthusiastically. Enthusiastically. Before down. Enthusiastically. Ai, Okay. And then to finish.
Before. Before dawn. Before Before dawn. dawn é antes de escurecer. Ok? Antes de escurecer? Isso, antes de escurecer. Ok. É engraçado que no Twitter as pessoas colocam um meme assim, before tem mais cara de depois do que antes. Eu não sei por que eles acham isso, eu não consigo. Eu acho que é porque eu tô tão acostumada com a língua, mas enfim. Então, compreendido, pessoal? Na aula passada fizemos alguns exercícios também sobre front position, mid position and end position, que é de suma importância para vocês. Identificarem se o advérbio está na posição inicial, no meio ou no final. Básico, básico. Provavelmente virá em bold, como aí está, né, que é em negrito, lá no texto, ou virá sublinhado de alguma forma assim, para vocês identificarem qual é a posição. Vocês vão ter que marcar. É simples. Front position, está na frente de toda a sentença. Mid position, entre o sujeito e o verbo principal. Ou às vezes o verbo auxiliar vem na frente, como eu disse, né, que foi o caso do verb to be, que às vezes vem para frente quando eu digo I'm always tired, ou seja, eu sempre estou cansada. Então, o am é o verbo, mas ele também é um verbo auxiliar e principal ao mesmo tempo. Então, o always ele passa a ficar entre o sujeito e o complemento da oração, mas só nesse caso. Os demais é só entre o sujeito e o verbo. E end position é quando está lá no final. Ok? Beleza, pessoal. Alguma pergunta sobre position of the verbs? Não. Ok. Então, aí eu tenho, lá no final, vamos fazer essas alternativas, mas depois. Primeiro, óbvio que eu vou explicar. Conjunctions. Quem são as conjunctions? Vocês sabem quem são as conjunctions? Sim ou não? Vocês são demais, hein, com esse mudo, misericórdia. Ok, conjunctions são as conjunções, ok? A ideia da conjunção, pessoal, diferente da preposição, é simples. Ela liga duas orações ou mais, tá? A preposição, ela liga o quê? Palavras, termos, frases, ok? Mas conjunctions ligam duas orações, ou seja, frases que contêm verbo, ok? Entenda uma coisa, na prova de vocês, ESA, veremos apenas coordinating conjunctions, que é o que eu vou falar hoje. Correlative conjunctions, subordinating conjunctions, fica lá para a prova da EAR, beleza? A ESA não tem isso porque passa um pouquinho da nossa alçada, né? Visto que a gente só tem um tempo limitado aí de tempos verbais. Perfeito. Então, conjunções são palavras que ligam duas orações ou termos semelhantes dentro de uma mesma oração. Então, aí tem os tipos que eu acabei de falar: coordinating conjunctions, correlative conjunctions e subordinating conjunctions. As duas últimas a gente não vai falar, só coloquei para vocês terem ciência. Principalmente quem vai fazer EAR, tá bom, gente? Quem vai fazer EAR já sabe que também tem que estudar essas outras duas. Então, aí eu tenho a explicação. Coordinating conjunctions. Ligam duas palavras, duas orações independentes, independent clauses, mas devem sempre ligar elementos com a mesma estrutura gramatical. Por exemplo, subject plus subject, verb phrase plus verb phrase, sentence plus sentence and clause plus clause. Então, aí eu tenho o quê? Essa ideia de sempre vai ligar sujeito mais um sujeito, ou sempre vai ligar uma frase verbal com outra frase verbal, uma sentença que há verbo com outra sentença que há verbo, uma clause que significa essa ideia de independent clause com outra independent clause. Vocês vão entender melhor ao decorrer da explicação, que eu vou falar no outro ponto agora. Gente, vamos lembrar que é bem similar à explicação, né, das conjunções ou das orações que são ligadas através das conjunções coordenadas. O que são duas orações coordenadas? Nada mais, nada menos do que duas orações independentes, perfeito? Então, essa conjunção, ela vai fazer a ligação entre essas duas orações. Diferente, por exemplo, de um subordinating conjunctions, que é uma conjunção subordinada. Ou seja, uma oração depende de outra. Então, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Essa que nós vamos estudar hoje não é esse caso. Eu vou falar sobre duas orações independentes,
que são ligadas através dessas conjunções que estão aqui embaixo. É sempre importante falar, porque falaremos sobre preposition na próxima aula, e tem muita gente que confunde, tá, gente? Muita gente. Preposição é preposição, conjunção é conjunção. São coisas diferentes, apesar de semelhantes, tá? Então, aí eu tenho uma coordinating conjunction, geralmente posiciona-se entre as orações, que é no caso clauses. Antes dela, usam-se vírgulas, caso as orações sejam muito pequenas e possuem o mesmo sujeito. A vírgula não é necessária, tá? As coordinating conjunctions são as que encontram no quadro abaixo. Então, eu tenho esses exemplos. For, and, nor, but, for, yet, and, so. Ok? Todas essas são consideradas coordinating conjunctions, que são conjunções coordenadas. Para que servem as conjunções coordenadas? Para ligar duas orações coordenadas, ou seja, duas orações que possuem, né, ali a sua independência. Elas não dependem de ninguém, ok? Elas são compreendidas por si só. Beleza. Conjunção for, explicação. Vocês vão entender melhor quando eu for falar uma por uma. É bem rapidinho, tá? And, adição. Nor, liga duas alternativas negativas. But, oposição ou contraste. Or, alternância. Yet, oposição ou ressalva. Ok? Que normalmente aqui, esse yet, ele é mais para ressalva, tá? Para confirmar algo, etc. Ou seja, ele não foi ao shopping ainda. Ou seja, estou ressaltando que ele não foi ao shopping ainda, mas ele vai. A última so mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. Então, é como se fosse uma consecutiva, tá? Então, eu tenho aí. O acrônico Femboys pode lhe ajudar a lembrar das coordinating conjunctions. A Ana Júlia, que eu não sei se ela tá aqui. Tô. Comigo. Tá Tô. A Ana Júlia, a danadinha da Ana Júlia, ela me trouxe uma vez, que eu nunca vou esquecer isso na minha vidinha, ela me trouxe uma vez que ela decorou lá as posições dos adjetivos, né? Que ela também, a louca tinha que fazer isso também para os advérbios, inclusive, porque é a mesma coisa basicamente. Agora ela não precisa fazer isso, porque eu coloquei o bizu, tá bom? Femboys é o quê? F de for, A de and de nor, B de but, O de or, Y de yet e S so. Ou seja, fica com femboys. É só vocês lembrarem as conjunções coordenadas, ok? Aí sim, amei. Agora foi. Me facilitou. Sabia. Ok, então aí eu tenho, pessoal, and, but, for, ou seja, cada um tem o quê? As suas explicações, né? A gente vai passo a passo. Beleza, and eu já sei que é utilizado para adicionar ideias. Então, eu tenho um exemplo. He lives in Cambridge and studies at Harvard University. Eu posso tanto colocar he lives in Cambridge and he studies at Harvard University. Mas não é necessário, até porque é o mesmo sujeito, né? Foi o que eu falei lá em cima. Não é necessário. Tem o mesmo sujeito aqui, ó, ligam dois sujeitos. Posso omitir esse danadinho aqui. Ou adicionar uma informação. Ele mora nesse lugar e estuda, um lugar, né, em Cambridge, que é o Harvard University, ok? Beleza, but, que vem com a ideia de quê? Como a gente viu, né? É oposição, é como se fosse a ideia de contraste, a ideia oposta, adversativa. Então, eu tenho, Grace was a serious woman, but a very sensitive person. Ou seja, isso, né, pode mostrar que uma pessoa séria, ela não tem sentimentos, né? Mas ela tem sentimentos. Não é meu caso, porque eu não sou séria, mas acredito que as pessoas sérias também tenham sentimentos. Mas, então, quando eu falo Grace was a serious woman, isso quer dizer que opa, então ela não tem sentimento. Não, but, ou seja, mas a very sensitive person, ok? Então, eu linkei duas orações coordenadas independentes justamente com a ideia oposta, né? Ok? Or. Ok. A conjunção or indica alternância ou exclusão, tá?
Eu posso tanto dar ideia de alternar como excluir. Então, aí eu tenho I could cook some supper or we could order a pizza. Eu poderia fazer uma janta ou nós poderíamos pedir uma pizza. Então, eu tenho aí, pessoal, que tomar cuidado para eu não confundir com essa ideia de and, de adição, tá bom? Aqui eu estou mostrando alternância, eu estou dando, né, alternativas para vocês escolherem o que você quer comer. Então, atenção a isso, tá? Beleza. For, gente, for é basicamente a mesma coisa do que because, ok? Because significa porque. E for, antigamente, era utilizada como because, para dar uma explicação. Então, é só substituir for por because, que aí vocês vão entender a razão dessa conjunção na sentença. Então, eu tenho Eric thought he had a good chance to get the job in the company, for his father was one of the owners. Ou seja, está havendo uma explicação de que Eric achou que tinha grande chance de conseguir uma vaga na empresa ou na companhia, pois ou porque seu pai era um dos donos. Então, esse for é basicamente a mesma coisa do que because. Vou colocar aqui dentro para se vocês quiserem anotar isso. Significa por. Nor, que também é uma outra conjunção. A conjunção nor liga duas alternativas negativas e é usada na maioria das vezes como neither or neither e not. Veja, então é basicamente a mesma ideia de não repetir situações. Já mencionei uma sentença negativa, não tenho por que eu colocar de novo o auxiliar negativo na minha outra oração, se eu quero mencionar uma sentença negativa. Vou colocar nor para dar essa ideia. Então, está escrito That is neither what I said nor what I meant. Isso não foi o que eu disse, nem o que eu quis dizer. Então, esse neither, né, às vezes vem como isn't. That isn't what I tried to say. Por exemplo, não foi isso que eu quis dizer. I said nor what I meant. Então, esse nor, ele ressalta uma ideia negativa que foi mencionada anteriormente. Mas para que eu não repita o neither, para que eu não repita o not, eu coloco nor, perfeito? Lá nos exercícios tem uma dessas opções, vocês vão entender melhor. Yet, a conjunção yet, contudo, mas, não obstante, porém, no entanto, indica oposição à ressalva. Gente, tomem cuidado também, porque yet, ela pode ser também utilizada como but, tá bom? Dependendo da circunstância. But significa mas, porém, contudo, etc, tá? A mais conhecida, a conjunção coordenada mais conhecida. Mas yet também é utilizado como mais. Então, ela pode ser usada como oposição ou como ressaltar uma ideia, tá? It's a small car, yet is surprisingly spacious. É um carro pequeno, todavia é surpreendentemente espaçoso. Nesse caso, eu poderia colocar, por exemplo, um exemplo de ressalva. I didn't go to the mall yet. Ou seja, I didn't go to the mall yet. Meu corretor sempre tira esses dois L's. Eu não fui ao shopping ainda. Ou seja, eu estou ressaltando que eu ainda não fui. Mas não quer dizer que eu não vá, ok? Então, ele traz uma ideia de ressalva e uma oposição logo assim nas costas dela, ok? Alguma pergunta, pessoal? Pois acabamos de explicar. E temos 10 minutos para a próxima aula. Eu posso explicar aí e a gente... Professora, pode falar. é muito comum ver questões com but e o yet na mesma questão? Não. Não é muito comum Não, né? isso. Não, principalmente para o nível da prova. De inglês, né? Que eu diga. Não que o nível seja fácil, mas de inglês. Porque o nível de inglês da prova ESA é fácil. Então, se eles colocassem isso, poderia entrar como recurso. Entendeu? Ah, sim. Aí, no caso... Porque depende da interpretação. Depende da interpretação, exatamente. Mas yet também é conhecido como uma ideia contraditória, né? Então, eles não vão fazer isso, ok? Como eu te falei, é mais fácil você ver yet como ressalva do que yet como oposição, tá, Dixon? Eu posso te dizer
de praxe, porque eu vejo exercícios assim o tempo inteiro, principalmente quando a gente está falando de present perfect, que é um tempo verbal específico da língua inglesa, entendeu? Yet aparece bastante como ressalva e não como oposição, mas pode vir como oposição, então eu tenho que explicar, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza, então, resumindo, falaremos apenas sobre conjunção coordenada. Não falaremos sobre as demais, porque as demais exigem outros conhecimentos na língua que o edital não pede, tá? E na próxima aula falaremos sobre prepositions, que são as preposições. É basicamente, pessoal, o último conteúdo, tá? É basicamente o último conteúdo para a gente fechar o edital e a gente fazer só revisão daqui para frente, tá bom? Então, se vocês quiserem aí na próxima aula, além da preposição, perguntar alguma coisa que vocês têm dúvida, alguma coisa assim, é só falar. Lembrando que tem muita gente que não começou o curso junto com a turma toda, né? Então, muito conteúdo foi dado, tá? Só olhar o edital e tamo junto. Vamos lá para a próxima parte, que é o exercício, né, sobre essas orações, conjunções coordenadas. Deixa eu só fazer uma observação. Vocês vão perceber que aí eu tenho for, and, nor, but, or, yet, so. Todos esses que nós vimos na explicação, perfeito? O que vocês precisam tomar cuidado, pessoal, é que na prova vão ter questões assim? Terão questões assim, com certeza. Mas também terão questões com essas conjunções sublinhadas e com a classificação de cada uma delas, tá bom? Então, tomem cuidado, se importem também com a classificação. Não se importem apenas em conseguir encaixar. Isso já é um grande passo, vocês conseguirem encaixar, porque você vai identificar qual é a situação ali que a frase está exigindo, né? Mas é bom que vocês saibam também a classificação de cada uma, tá bom? Qual é o significado de sou? Sou significa então. Então? Basicamente então. É como se você estivesse reforçando uma ideia que já foi dita. Sou. Entendi. Tá? E a explicação, pessoal, provavelmente a Dayana já tenha liberado lá no Google Classroom. Então é legal vocês darem uma olhadinha. Aqui, sou. Onde que eu botei sou? Eu não coloquei um exemplo com sou, né? Aff, Maria. Não, por isso. Eu perguntei. Mas tem exemplo, tem exercício que você vai saber. É logo um dos primeiros. Você vai entender. Mas sou significa então. Ué, por que ele não tá aqui? Ah, não, tá lá em cima, que susto. Mostra que a segunda ideia é resultado da primeira, ou seja, uma consecutiva, tá? Então vamos lá. Número 1. We can go out for dinner now, tananã, later. Então eu tenho as opções or, yet and but. Qual é a opção correta aí, pessoal? Now é agora. Gostei. Nossa, tô deixando ele respirar. Isso aí, mulher. Letter A, letra A, isso aí. Por que letra A? Porque tá dando a alternativa, ou de ir agora ou de ir mais tarde. Porque now significa agora, ou jantar mais tarde significa dinner later, ok? Então, letra A é a opção correta. Beleza, pessoal? Tá. Number 2. John can't speak Japanese. He can speak Spanish. C, eu acho que é. Letra C, muito bem. Aí tá dando uma ideia de contraste, né? Ou seja, ele não pode falar japonês, mas ele pode falar espanhol, ok? Então vamos lá. Letra C, número 1. Número 1, A e número 2, C, ok? Número 3, pessoal. Preste atenção nesse exemplo aí para quem me perguntou. I was late, tanana, I decided to take a taxi to work. I was late, ou seja, eu estava atrasado. O que eu fiz para me adiantar? Peguei um táxi. Vou usar for, yet or so. Tá dando uma explicação? Tá. Tá falando sobre contrariedade ou sobre ressalva? Não. Ok. Não. Tá dando uma ideia de consequência mediante a primeira oração? Sim. Sim. Não. Então, essa é a mais cabível. Qual é a mais cabível? sou. Letra C. Sou, ok? Então, a sou, ela, na verdade, é uma consequência da primeira. Eu estava atrasado, então, peguei um táxi para o trabalho, ok? Ok. Letra C. Number 4, número 4. My classmate didn't study for the test. Tanana, she still passed.
Presta atenção nessa. Então, observa a primeira oração. My classmate didn't study for the test. Essa oração, ela tá o quê? Na negativa ou na afirmativa? Negativo. Beleza. Se eu já tenho uma oração na negativa e eu tenho que completar com uma conjunção coordenada, eu já vou ficar ligada se na minha resposta tem or, perfeito? Aham. Ok? Então, Ok. por quê? Porque normalmente é essa a ideia, tá? Ou seja, ela simplesmente usa o nor para não repetir a ideia do neither or neither ou not. O not está onde no número 4? Contato, ou seja, abreviado com did. Então, é did not. Ok? Sim. Então, qual é a Ok. alternativa correta? B. Oh! Ok, então B, nor. Ok? Número 5. In the end, the company didn't make money. Tanana, did it lose money? B também. B, tem certeza? Vamos lá. In the end, the company didn't make money. Ou seja, a empresa não fez. Tá. Então. Aí didn't não significa que seja nor. Pode Então ser que perdeu seja. dinheiro. Então, olha só, calma. Letra A. Então, Ok. In the end, the company didn't make money. Então, não fez dinheiro. Tanana, did it lose money? Ou seja, fez-se perder o dinheiro. Sou. Então, quem fez-se perder o dinheiro? A empresa que não fez. Muito bem. Então, na verdade, é o quê? É uma explicação ou uma consequência? É a consequência. Muito bem. Então, por isso que é sou. Quem falou sou estava certo. Desde o início. Mas vocês têm que Acertei. avaliar a questão antes, porque são situações similares. For e so, se vocês não perceberam, tá? Ah, beleza. Número 6. Gente. Vou fazer o número 6 e o outro link já tá lá. E vocês já entram direto, tá, gente? My pet cat is cold and hungry. Tanana, it didn't come back home last night. Então, vamos lá. For, or nor. Preste atenção. Então, eu tô dizendo que... Ok. Eu tô dizendo que o meu gato, né? Ou seja, meu animal de estimação está com frio e faminto. Doendo. Né? Tanana, it didn't come home last night. Ele não voltou para casa noite passada. Então, isso é o quê? Uma explicação? É uma alternativa? Ou tá ligando duas orações negativas? Explicação. É uma explicação. Então, se é uma explicação, qual é a conjunção que eu vou marcar? For. Letra A, for. Ok? Então, pessoal, olha só. O outro link já tá lá. Aí a gente volta e termina a correção. Tá bom? Tá bom. Falta um minutinho aí. Um minuto não, né? Pra mim aqui falta um minuto no relógio e 2 minutos no link. Beijos. Já já a gente volta.